Graças a Pai, gente. Hoje pela manhã, quando eu me acordei, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar e orar a Deus pela nação brasileira, pelas eleições que vai definir o presidente do Brasil e alguns governadores de alguns estados. E eu continuo orando para que Deus possa estar abençoando essa nação, independente de quem estiver na frente. Que os corações de cada governador, do presidente, de cada deputado possa ser corações tementes ao Senhor e que eles possam agir para a justiça, para a prosperidade e o crescimento do nosso país. Amém? E eu continuo com essa oração ainda. Gente, para alguns de vocês que não sabem, mas tem alguns casais aqui no nosso meio, se você for reparar, está com um sorriso bem bonito no rosto, né? Tivemos o retiro de casais, né? O 12º, né? Esse retiro de casais, né? E graças a Deus, né? 12º. Então, se você vê aí alguns casais aí com o rosto brilhando assim, é porque foi algo muito especial que aconteceu aí nesse final de semana. E eu louvo a Deus, né? Por essa realização, por tudo que aconteceu lá, né? Naquele Hotel Orange, né? Por G. Cris, né, que tem encabeçado isso, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Essa noite eu queria falar sobre sucesso. Há 2 domingos atrás eu falei sobre vitória e hoje eu quero falar sobre sucesso. E eu pergunto para você o seguinte: quem de nós aqui não quer ser bem-sucedido na vida? Quem de nós? Alguém aqui não quer ser bem-sucedido na vida? Com certeza, todos nós queremos ter sucesso na profissão. Quem aqui não quer galgar a maior posição lá no seu trabalho? Eu tenho certeza que todos nós estamos aqui queremos ter sucesso no estudo, por exemplo, né? Passar naquele concurso público, né? De preferência aí em primeiro lugar. Todos nós queremos ter sucesso na família, é ou não é verdade? Todos nós queremos ter sucesso nos projetos e nos desafios pessoais. Mas nós estamos aonde? Na igreja. Nós estamos aqui juntos, reunidos, louvando ao Senhor. E se nós estamos nessa igreja, e se nós seguimos a Jesus, é porque nós sabemos que a vida vai muito além de emprego, muito além de família, de projetos. Nós estamos aqui e eu acredito que cada um de nós, eu e você, também desejamos ter sucesso na vida cristã. Também desejamos ter sucesso nessa área transcendental. Queremos ter sucesso também na fé, nos nossos relacionamentos com Deus, nos nossos relacionamentos com o próximo. Todos nós que estamos aqui falamos, indicamos também esse desejo. Entretanto, gente, existe uma distância quilométrica e, ao mesmo tempo, uma distância milimétrica entre o querer e entre o ter sucesso. Não é verdade? Uma coisa é eu querer ter sucesso, outra coisa é eu ter o sucesso. A impressão que tem é que às vezes é muito difícil, porque a gente olha e vemos uma distância muito grande e às vezes a gente não tem sucesso por milímetros, por causa de uma linha muito tênue. Não é muito incomum, muitos de nós estamos aqui, muitos de nós cristãos, você que está me ouvindo na internet, sermos bem-sucedidos, termos sucesso no trabalho, termos sucesso nos projetos, porém somos fracassados na área espiritual. Não conseguimos ter sucesso no nosso relacionamento com Deus. Não conseguimos ter sucesso na nossa fé. E talvez eu quero propor aqui a possibilidade de um dos motivos para isso acontecer. Por que eu tenho sucesso aqui e não tenho sucesso aqui? Talvez uma das possibilidades seja um fator hereditário.
E aí já vem Genilson com essa palavra aí complicada. Como assim, Genilson? O que é que significa isso? O que é que o fator hereditário tem a ver com o fato de eu não conseguir ter sucesso em algumas áreas, sobretudo a área da vida cristã? Olha, nós somos seres hereditáveis. Eu procurei na internet para saber se existe essa palavra, né? E eu não sei se existe, mas eu vou colocar aqui, tá bom? Nós somos seres hereditáveis. Por quê? O que é que eu quero falar com isso? É que nós herdamos características de nossos antepassados, nossos ancestrais. Tais como, por exemplo, características físicas. Né? Se você for... eu fui essa semana no quartel do Derby e eu levei um documento do meu pai e o sargento pegou o documento e olhou assim e disse: cara, se você não falasse que era seu pai, eu pensava que era você. Né? Características físicas que eu herdei do meu pai. Né? Quem conheceu o seu Dantas vai ver que logo, logo o Bona está se igualando, né, a ele. Características físicas que nós trazemos, às vezes é a voz. Você já reparou que a voz, às vezes, é parecida com nossa mãe, nosso pai? O timbre de voz, o jeito de falar. Herdamos, por exemplo, manias, herdamos vontades, herdamos hábitos de nossos ancestrais. E uma das coisas que nós herdamos de nossos antepassados e que prejudica muito no nosso sucesso com Deus, eu quero propor para você que uma dessas coisas que prejudica muito na nossa vida cristã e no nosso sucesso com Deus seja a desobediência. A desobediência. Nós herdamos a desobediência dos nossos ancestrais mais antigos, chamado Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Veja só, depois que Deus criou Adão e Eva, Deus deu-lhes a ordem de não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E uma análise que a gente precisa fazer sobre essa passagem, essa história, é que o ponto crucial ali não estava na proibição de Deus para Adão e Eva não comer daquele fruto ou qualquer outro fruto. Mas o ponto crucial ali é no fato de que Deus desejava obediência de Adão e Eva. Deus colocou Adão e Eva sobre a sua autoridade, para que Adão e Eva pudessem obedecer à autoridade de Deus, e assim Adão e Eva pudessem viver a plenitude da perfeição, na criação, ou seja, nós podemos afirmar diante disso que o segredo do sucesso na vida cristã, o segredo do sucesso no nosso relacionamento com Deus está na obediência. Obediência é o segredo do sucesso. Pode passar, Pedro. Inclusive, esse tema de sucesso e obediência, ele está no nosso livrinho de Vida Frutífera, que é esse livro aqui que a gente tem propagado ele e incentivado todos vocês a adquiri-lo, não por meramente adquirir, mas por participar desse projeto de adotar um novo convertido e acompanhar ele num processo de discipulado. No 7º estudo, você vai se deparar com essa temática do sucesso e a obediência como algo que talvez a gente pode dizer que sejam sinônimos. Então, o tema, a série desse mês é Vida Frutífera, e hoje eu quero falar sobre aí o sucesso. Veja só, depois de Adão e Eva, toda a humanidade herdou, desde o seu nascimento, o impulso à desobediência, o impulso à rebeldia. Nós já nascemos com inclinações para uma vida não sucedida, para uma vida de fracasso. Por quê? Por causa da desobediência.
Se você está aqui, você tem filho. Quem aqui tem filho? Quem aqui tem filho? Né? Independente se seu filho já é grande ou não, se é pequeno, você vai lembrar algo interessante. Quem foi que ensinou seu filho pequenininho a desobedecer? Quem foi? Alguém ensinou? Ninguém ensinou, porque faz parte da natureza dele. Quem foi que ensinou nossos filhos pequenininhos já a dizer não quando a gente diz sim? Quem foi que ensinou nossos filhos a ter birra com a gente quando a gente dá uma ordem para eles? A se espernear no chão. É um fator hereditário. Nascemos com a inclinação para a desobediência. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, a palavra obediência. Obediência. Uma palavra carregada de muitos significados, uma palavra carregada de muitos desafios, inclusive, uma palavra carregada de muitas histórias, sobretudo histórias afetivas, que a gente lembra de coisas que nós experimentamos porque a gente obedeceu em algum momento da vida e aquilo foi muito impactante para nós. Ou então história que a gente não obedeceu e foi muito difícil e muito ruim para nós. Inclusive, no livro Vida Frutífera, ele traz algumas verdades que eu acredito que seja digna de eu poder replicar mais uma vez aqui, para alguns lembrarem e para outras verem pela primeira vez. Por exemplo, existem algumas verdades lá sobre a obediência que eu queria citar aqui para vocês. Vai dizer o seguinte lá, vai dizer que depois que nascemos na família de Deus, Deus espera de nós que sejamos filhos, o quê? Obedientes. Então está aí o texto, eu não vou ler o texto, fica como tarefa para você ver o respaldo para essa verdade. Outra verdade que a gente vê no estudo é que eu provo o meu amor por Deus por meio da obediência. Porque nas Escrituras a gente vai ver que amar é igual a obedecer. E temos aí alguns textos de João que vai dizer, por exemplo, que nós seremos amigos de Jesus se fizermos a vontade do Pai. Outro texto vai dizer que aqueles que têm os meus mandamentos e os obedecem, esses são aqueles que me amam. A relação de obediência e de amor. Outra verdade é que não tem coisa que agrade mais a Deus do que a obediência. Você pode ser um membro assíduo do culto, você pode dar dízimo além de 10%, você pode fazer coisas extraordinárias no ministério. Mas para Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, vai falar exatamente sobre isso. Outra verdade é que a verdadeira obediência, ela vem acompanhada de alegria. E esse ponto aqui nos pega de jeito, porque nem sempre a gente obedece a Deus por alegria, não é verdade? Às vezes a gente obedece por obrigação. E esse ponto aqui é um desafio para nós, porque é um alvo que a gente precisa chegar como cristão, como filho de Deus. É chegar num patamar que toda e qualquer obediência a Deus seja por pura alegria a Ele, e não por mera obrigação. E outra verdade aí, por último, que diz que uma das provas de que conhecemos a Deus é por meio da obediência. Aí 1 João 12,4 vai dizer que aquele que diz que conhece a Deus e não obedece é mentiroso. E o amor do Pai não está nele. A gente vai ver que essa verdade ela é replicada por Jesus lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, quando ele diz o seguinte: naquele dia muitos chegarão até mim e vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, expulsamos demônios, fizemos milagres, prodígios, maravilhas. E Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço. E logo depois Jesus inicia uma parábola chamada a parábola do construtor prudente,
e do construtor insensato. E ele vai dizer que o reino de Deus é igual àquele homem que, ouvindo a palavra e praticando, ele constrói uma casa na rocha. Eu conversando com o Jacó agora, e aí, Jacó, como é que foi o retiro? Ele disse, cara, foi muito bom, maravilhoso, aquela coisa toda. Agora está na hora da gente praticar. Porque não adianta ouvir tantas coisas boas, tantos princípios, tantos mandamentos de Deus e você não colocar em prática. É como construir uma casa de areia na beira do mar. Facilmente ela será destruída. Eu quero ler um texto com vocês, que é o texto de referência hoje, que se encontra lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 9. Hebreus 5, 7 ao 9. Esse é o texto básico que eu quero trabalhar com vocês hoje. É um texto muito interessante. É um texto que fala sobre a pessoa de Jesus, como sendo um exemplo para nós, como sendo uma referência para nós, como aquele que precisamos imitar. Aquele que veio até nós como homem e experimentou nossas fraquezas, experimentou as nossas tentações, as nossas lutas, nossas necessidades e venceu todas elas. E ele deixa aqui o seu exemplo para nós. Hebreus capítulo 5, versículo do 7 ao 9, diz o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência à submissão, ou, em algumas versões, obediência. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Queria só ler esse texto aqui para vocês e relacionar a obediência a 3 princípios que eu posso ver aqui: a oração, ao sofrimento e o último sendo um resultado dos 2 primeiros, a convergência. Queria trabalhar com vocês esses 3 princípios aí, começando com a relação da obediência e a oração. Irmãos, não há dúvida de que quem ora mais, obedece mais. Concordam comigo? Quem ora mais, obedece mais. Por que isso? Porque a oração, ela nos conecta com Deus. A oração, ela nos aviva diante de Deus. E, ao mesmo tempo, a oração mortifica a nossa carne diante de Deus. Olha o que diz no versículo 7 em relação a Jesus, que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência, submissão. O texto aqui de Hebreus é muito interessante porque vai mostrar para nós que Jesus, enquanto esteve aqui como homem, ele dedicou a sua vida em oração e em súplica, e muitas vezes essas orações e súplicas foram feitas com voz alta, gritando, e com lágrimas nos olhos. E o que era que Jesus orava? O que era que Jesus pedia? Ele ora para quê? Ele ora para aquele que podia lhe salvar da morte. Mas a oração de Jesus não era para que o Pai o livrasse da morte, mas para que o Pai lhe desse forças para que ele fosse obediente até a morte e morte de cruz. Olha que coisa linda que a gente vê aqui. O mesmo Cristo que nos ensina que é na oração que pedimos que seja feita a vontade do Pai, tanto na terra como no céu. E quando a gente fala que a vontade do Pai tem que ser feita na terra, eu estou me incluindo. Eu estou incluindo o meu coração. Eu estou incluindo a minha vida. Esse mesmo Cristo que diz isso é o Cristo que disse que também a sua comida é fazer a vontade do Pai. E ao mesmo tempo é o mesmo Cristo
que de forma agonizante, ele ora ao Pai para que ele fosse obediente, mesmo no ápice da sua maior missão, do seu maior mandamento. Quando ele diz, se possível, afaste de mim esse cálice, Pai. Mas, sobretudo, que seja feita a tua vontade. Quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a história de Jesus, para a sua biografia, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo o quanto ele foi um filho obediente. E esse filho obediente, ele necessitava constantemente de buscar Deus em oração, buscar o Pai em oração. Eu então, mediante disso, eu pergunto para mim mesmo, e talvez seja uma pergunta que a gente precisa fazer para si mesmo. Genilson, quem é você para não orar? O Filho de Deus buscava a Deus constantemente como uma necessidade básica, todos os dias. Então quem é Genilson para não querer orar? Você já parou para pensar que o motivo de tanta desobediência nossa é porque a gente não ora mais? Porque a gente negociou os nossos momentos de oração por coisas atrativas, entretenimento, por profissão, por qualquer outra coisa. Talvez alguns de nós nem acreditamos mais em oração. Talvez a nossa vida de desobediência seja pelo fato de que nem sequer pedimos mais a Deus para Ele nos ajudar a sermos filhos obedientes. Porque de alguma forma a gente não acredita mais em oração. Então, nesse primeiro princípio, Jesus ele está dizendo para nós aqui o seguinte: Jacó, Joey, Alan, olhe para mim. Eu dei o exemplo, eu já deixei o exemplo, então faça o mesmo. Eu precisei constantemente de oração. E quem é você para também não precisar também constantemente de oração? Eu dei o exemplo e eu concluo esse primeiro ponto dizendo que não tem como você ter sucesso na vida se você não obedece. E não tem como você obedecer se você não tem uma vida de oração. Porque as duas coisas estão entrelaçadas. A melhor forma de a gente neutralizar a nossa herança de rebeldia e desobediência é por meio da entrega a Jesus e de uma vida de oração constante. Amém? O segundo princípio que eu quero trabalhar com vocês é a ideia da obediência e o sofrimento. A minha filha, ela tem uma sensibilidade muito grande com o pecado. É muito interessante. Ela tem uma sensibilidade muito grande com a rebeldia, com a desobediência. Imagina a cena da minha filha sair do quarto, algumas vezes chorando, e ela vai até o local onde fica a varinha dela, e ela pega a varinha dela e diz assim para mim: papai, por favor, bata em mim, porque eu não consigo parar de desobedecer. Eu não consigo parar de pensar em coisas erradas, papai. Eu não consigo parar de fazer birra contra o Senhor quando o Senhor não está vendo. Então, por favor, papai, bata em mim. Já imaginou essa cena? Isso acontece com minha filha de vez em quando. Mas por que isso acontece com Eloá? Porque eu e Márcia ensinamos para ela que, sendo ela a nossa filha, e por amor a ela teria que algumas vezes ser disciplinada com algumas palmadazinhas para aprender o valor da obediência. E nós fazemos isso desde quando ela se torna uma rebelde em potencial. Mas quando eu vejo essa atitude de Eloá e vejo aquilo que eu falo para ela, eu escuto de Deus no meu coração: mas Genilson, você não quer ser disciplinado? Genilson, por que você não olha para sua filha e você também não tem a mesma atitude dela?
Por que lhe falta essa sensibilidade também em relação ao pecado, à rebeldia? Por que você, Genilson, algumas vezes não quer ser perseguido? Por que você não quer ser disciplinado por mim? E por isso, e por esse motivo, a minha obediência a Deus acaba se tornando uma obediência tão frágil como um castelo de areia na beira do mar. E eu creio que isso acontece com todos nós. No versículo 8, quero ler novamente o versículo 8, diz que, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. No versículo 8, nós vemos que o sofrimento é o melhor professor para a obediência. A melhor metodologia para te ajudar a aprender a obedecer é o sofrimento. Deus, segundo o texto aqui, ele não poupou o seu único filho do sofrimento, porque o sofrimento iria ajudar Jesus a ter uma obediência incircunstancial e incondicional. Nenhum fator poderia atingir a obediência de Jesus. E nenhuma condição podia ser proposta para ele negociar essa obediência. Era incircunstancial e incondicional. E eu pergunto para mim e para você, qual é a consistência da sua obediência a Deus? Qual é a consistência? O quão pura é a tua obediência a Deus? O quão refinada é a tua obediência a Deus? Porque precisamos entender que se nós somos filhos, precisamos passar por sofrimentos para aprendermos a obedecer ao Pai como um ato de amor e não como um ato de obrigação. E a respeito disso eu quero ler com vocês ainda o livro de Hebreus, o que Deus fala a respeito disso lá no capítulo 12, versículo do 4 até o versículo 11. Hebreus 12, do 4 ao 11. Você abre algumas páginas posteriores, você vai chegar lá. Olha o que diz aqui, Hebreus 12, 4 ao 11. Eu vou ler aqui e você pode acompanhar minha leitura ou então me ouvir. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Se vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se você não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Versículo 11 para concluir. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde produz fruto de justiça, de paz para aquele que por ela forem exercidos. A gente poderia também acrescentar que essa disciplina, ela também produz frutos de obediência. Obediência. Se você é filho, seja grato pelo sofrimento, porque o sofrimento vai te ajudar a dizer mais sim para Deus e mais não para as suas próprias vontades. Amém? Obediência e sofrimento. O último princípio é a relação da obediência e da convergência. E o que é que significa convergência?
Convergência é o ato, o efeito de dirigir-se para um ponto comum. Eu quero que vocês entendam que a oração e o sofrimento que conduz à obediência autenticam a perfeição de Jesus e, ao mesmo tempo, o aperfeiçoa para se tornar a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhes obedecem. Deixa eu ler novamente com vocês o versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhes obedecem. Queridos irmãos, a vida de oração e sofrimento, respaldado pela obediência, converge Jesus ao Pai, de modo que tudo que o Pai pensa, tudo que o Pai deseja, tudo que o Pai faz, Ele também, Jesus, Ele pensa, Ele deseja e Ele faz. A gente vai ver na história de Jesus que não tinha outra coisa que Ele almejava na vida senão fazer a vontade de Deus. E isso levou Jesus, por meio da sua obra redentora, a se tornar o nosso Salvador, o nosso Redentor, a trazer salvação eterna para todos aqueles que são filhos obedientes, assim como Ele foi obediente. Talvez o maior efeito do sucesso seja quando, por meio de uma vida obediente, que é fruto de oração e sofrimento da nossa parte, Deus, Ele nos aperfeiçoa para nos tornarmos também fonte de salvação para outras pessoas. Amém? Deus, Ele quer te aperfeiçoar por meio da oração, do sofrimento, para te convergir e te tornar também fonte de salvação para outras pessoas. A obediência convergiu e quer convergir a minha mente, a minha vontade e os meus planos para a mente, a vontade e os planos de Deus. De forma que eu posso abençoar pessoas por meio da pregação do evangelho que eu falo e o evangelho que eu vivo. Quando convergirmos nossa obediência a Deus, então Ele nos designa, Ele nos nomeia como sacerdotes dEle para abençoar as outras pessoas. Olha o que diz no versículo 10. Jesus, por esse motivo, foi designado por Deus como um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós, quando nos submetemos a Cristo em obediência, somos também designados por Deus como um sacerdote seu para abençoar as nações. Quando em nossos corações jorra rios de obediência para o trono de Deus, esse mesmo trono despeja em nós bênçãos sem medidas e sucessos inimagináveis. Jesus, Ele quer isso de mim e de você. Jesus, Ele espera isso de mim e de você. E foi exatamente por esse motivo que Jesus deixou o seu próprio exemplo para nós. Uma vida de oração, uma vida de sofrimento que converge para uma vida de obediência ao Pai, que converge para um resultado onde nós também teremos sucesso no nosso relacionamento com Deus por meio da obediência. Eu quero concluir minha mensagem lembrando mais uma vez para vocês que a oração e o sofrimento são fatores fundamentais. Olhando esse texto de Hebreus e pegando o exemplo de Jesus, para nos convergir a uma vida de plena obediência a Deus. Existem outros princípios, claro, mas eu quero me deter a esses dois aqui, diante desse texto de Hebreus 5, do 7 ao 9. No estudo 7, que é sobre obediência, existe
algumas palavras que animam o nosso coração, que nos encorajam. A última pergunta no estudo 7 sobre obediência traz algumas verdades que deveria fazer com que a gente saísse daqui vibrando para obedecer a Deus o tempo todo. Talvez se a gente passasse 1 mês sem pregar, 2 meses sem pregar, não teria problema algum, porque a gente já pregou tanto, já ensinamos tanto, que é hora de obedecer tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque toda vez que a gente prega, a gente ensina, toda vez que você lê um devocional, você é desafiado a obedecer a palavra de Deus. E quando a gente não obedece, a gente vai ter fracasso na nossa vida com Deus. E por isso eu quero destacar para vocês o que é que diz nessa última pergunta do livro Vida Frutífera, no 7º estudo. A pergunta final é a seguinte: quais as bênçãos que recebemos por meio da obediência? Eu quero lembrar vocês, pelo menos 4 bênçãos que aparecem lá. Primeiro, Êxodo 19:5. Seremos tesouro de Deus. Aquele que obedece ao Senhor se torna para Deus como um tesouro dele. Segundo, comeremos os melhores frutos da terra. Isaías 1:19. Terceiro, Isaías 48:18. Teremos paz e retidão. E por último, que talvez seja o principal de todos, João 15:10. Quando nós obedecemos a Deus, nós seremos abençoados com a permanência do amor de Jesus em nós, em mim e você. Você quer ser amado por Jesus? Você quer permanecer no amor de Jesus, no amor de Deus? Lembre-se que a obediência é um fator fundamental para isso. É isso, queridos, que eu queria trazer para cada um de nós para essa noite. E esse é o meu desejo para mim e para você. Que a oração seja algo comum nas nossas vidas. Que o sofrimento e a perseguição seja visto como uma ferramenta de Deus para nos lapidar, para sermos mais obedientes a Deus. E que essas duas coisas possam nos convergir a uma vida plena diante do Senhor em obediência. Eu quero orar com vocês nesse momento e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Se torna, Deus, um desafio a mais, porque toda vez que a gente lê a Tua palavra, Deus, somos incumbidos da missão de cumpri-la, Deus. Eu quero te pedir, Deus, misericórdia, perdão por nossas vidas. Porque agora vem no nosso coração e na nossa mente muitas áreas das nossas vidas que nós somos fracassados, que nós não conseguimos ter sucesso, porque temos tido uma vida de desobediência ao Senhor. Não temos praticado a Tua palavra. Mas nessa noite, Deus, eu quero clamar por minha igreja, por meus irmãos em Cristo, por minha vida, que a vida de Jesus, Deus, seja nosso maior exemplo. Que Jesus seja o nosso grande modelo, nosso grande motivador. Um Deus que se faz homem, 100% Deus, 100% homem. Que experimenta as nossas fraquezas, as nossas tentações. Se submete, Deus, à oração, se submete ao sofrimento e converge isso a uma vida de obediência plena ao Senhor. Pai, que as Tuas palavras no batismo de Jesus sejam as mesmas palavras para cada um de nós aqui. Este é o meu filho e minha filha amada, que tanto tem me dado prazer. Pai, que o Senhor receba de nós, não apenas um culto mediante o nosso louvor, não somente mediante as nossas ofertas, não somente mediante ao nosso exercício ministerial, mas que o Senhor receba o nosso maior culto ao Senhor, que é o Senhor mais deseja, que é a nossa
obediência plena a Ti, Deus. No dia que nós formos, Deus, de fato, obedientes ao Senhor, plenamente, uma revolução acontecerá na nossa vida, uma revolução acontecerá no meio onde nós estivermos. É esse o meu desejo para cada um de nós que estamos aqui, para a minha vida e para a Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus. Amém.